Olá, está no ar o Jornal Panorama, que traz para você as informações mais importantes do Parlamento Capixaba. Vamos saber os destaques das sessões realizadas nesta semana. A repórter Karina Borgo tem as informações. Durante os trabalhos desta semana, o chefe do Poder Judiciário, desembargador Pedro Valls Felrosa, entregou ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Teodorico Ferraço, o anteprojeto da Lei Estadual de Execuções Penais. Em uma iniciativa pioneira no país, o Espírito Santo caminha para definir as próprias regras para a execução penal. O governador do estado e o presidente do Tribunal de Justiça entregaram à Assembleia Legislativa o projeto de lei que traz normas específicas para o sistema prisional capixaba. Primeiro estado do Brasil a ter um Código de Execuções Penais estadual. De iniciativa, pode-se dizer quase que popular, feito dentro de um órgão público. O sistema prisional, sem regra, desorganiza. Então, nós teremos nessa legislação uma forma complementar da legislação nacional para que o sistema prisional capixaba, através dos nossos gestores, através do Poder Judiciário, nós possamos ter clareza dos limites que preserve os direitos humanos e, ao mesmo tempo, preserve a disciplina no sistema prisional. Entre as novidades está a regulamentação da visita íntima, inclusive para presidiários em união homoafetiva. A proposta também trata do direito de manifestações no presídio, desde que feitas de forma pacífica. O projeto de lei determina ainda a instalação de câmeras nos veículos destinados ao transporte de presos e reforça: não pode haver nenhum tipo de distinção de caráter racial, religioso ou de orientação sexual ou política nas execuções penais. Para o presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, o projeto representa o trabalho conjunto entre os três poderes do Estado. O Poder Legislativo se sentiu muito honrado com a presença do governador Renato Casagrande e do presidente do Tribunal de Justiça. E os deputados estarão votando o mais rápido possível. Os demais parlamentares capixabas também comentaram a iniciativa. É o exercício pleno de cidadania, respeito aos direitos humanos, enfim. Eu estou muito feliz da casa ter vivido esse momento. Teremos regras claras para todo o sistema penitenciário. Nós precisamos ter uma política que qualquer diretor de penitenciário, qualquer agente penitenciário possa cumprir a lei. A execução penal é regulamentada por norma federal, mas os estados têm autonomia para criar as próprias regras. O texto relativo ao Espírito Santo começou a ser elaborado em dezembro de 2011 por um grupo de trabalho que incluiu o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Defensoria Pública, a Universidade Federal do Espírito Santo e o Conselho Estadual de Direitos Humanos. Uma audiência pública realizada no Tribunal de Justiça em maio desse ano marcou a conclusão de um anteprojeto que serviu de base para o texto final da legislação. Também foi iniciada a tramitação do projeto de lei de autoria do deputado Gilcinho Lopes, que garante o acesso a exames médicos para perícia no tempo determinado por lei. Vários concursados me procuraram e disseram: doutor, a dificuldade é muito grande para a gente fechar um laudo. Porque a gente passa no concurso, nós temos 30 dias para apresentar o laudo fechado, com exame cardiológico, exame físico e outros exames que são requisitados. E aí a pessoa vai na rede pública, a rede pública marca com mais de 60 dias, 90 dias para fazer um exame de coração, para fazer um exame de pulmão, para fazer um exame qualquer de uma outra especialidade. Então, aí ele às vezes perde a condição de ingressar no serviço público, que é um sonho dele, mas nós estamos tentando acertar essa situação com o governador. Prazo ou adequação na rede pública para aquela pessoa que passou num concurso, levou o diário oficial que está num concurso, ele tem que ter a prioridade. E foi convocada ainda uma sessão extraordinária para a votação do projeto de lei de origem governamental que autoriza o Poder Executivo a desapropriar uma área anexa ao terminal de Laranjeiras, no município de Serra, para a implementação do Programa de Mobilidade Metropolitana. Mas a votação foi adiada para as próximas sessões. Este foi o resumo da semana no Parlamento Capixaba.
Em defesa do Fundap, a mesa diretora do Legislativo Estadual quer derrubar a resolução aprovada pelo Senado que acaba com o Fundo para o Desenvolvimento das Atividades Portuárias, o Fundap. Os procuradores da Casa deram entrada em uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Eles argumentam a falta de competência legal do Senado para legislar sobre assuntos de comércio exterior e a limitação para definir normas relativas a tributos. Se a ação for vitoriosa, o Parlamento Capixaba vai impedir perdas financeiras para todo o Espírito Santo. Dados do Tribunal de Contas do Estado apontam que, sem os recursos do Fundap, o município de Vitória perderia mais de 85 milhões de reais. Logo que houve a extinção do Fundap e mesmo durante as discussões no Senado Federal, o Espírito Santo se levantou contra essa atitude devido aos prejuízos que causariam ao nosso Estado, especialmente os prefeitos municipais, que são os grandes perdedores de toda essa história. E nós anunciamos na época que iríamos entrar com um pedido de inconstitucionalidade, porque o Senado fez através de resolução e não poderia ter sido feito. A lei e a Constituição não amparam o Senado para uma atitude dessa. A atitude foi violenta, foi autoritária. E o que a Assembleia Legislativa está fazendo é dar entrada na próxima quarta-feira no Supremo Tribunal Federal de uma ação de inconstitucionalidade da Resolução 13 do Senado Federal, que tirou do Espírito Santo o Fundap, que trouxe tantas riquezas e tantas gerações de emprego e renda, e que, naturalmente, as prefeituras e o próprio Estado serão os grandes perdedores a partir do ano que vem. Nesta segunda-feira, o deputado Elcio Álvares lança a biografia na sede do Legislativo. No livro Memórias do Meu Tempo, o parlamentar relata os fatos que presenciou em sua trajetória política, como ministro de Estado e governador do Espírito Santo. A obra também traz fotografias de Antônio Carlos Cessa Neto, o Tunico, fotógrafo da Assembleia Legislativa. A mesa diretora da Assembleia, presidida pelo deputado Teodorico Ferraço, entendeu, tendo em vista que eu vou completar 80 anos agora neste mês de setembro, de fazer uma solenidade que teria como motivação a posição da minha foto como ex-presidente, na Galeria dos Ex-Presidentes, uma exposição de fotos da minha vida pública, são mais de 47 anos de vida pública, e, finalmente, o autógrafo de um livro que eu acabei de concluir, já está pronto, chamado Memórias do Meu Tempo. Nesse livro, eu conto desde o meu nascimento, a vinda de Ubá para o Espírito Santo, e aí sucessivamente, o governo do Estado, o mandato de senador da República, o mandato de deputado federal também, que eu exerci em 1970, e com dois fatos importantíssimos na minha vida. Eu fui parte integrante do grupo que, juntamente com o presidente Fernando Henrique Cardoso e com o presidente Itamar, nós tivemos a oportunidade de elaborar o projeto do Plano Real. Eu conto isso no meu livro. E há um outro fato também importantíssimo, a criação do Ministério da Defesa. Eu fui o primeiro ministro do Ministério da Defesa, primeiro ministro civil, e todos os fatos relacionados, não só com a minha entrada no Ministério e a minha saída, estão relatados no livro. O livro é um livro que eu diria de memórias do meu tempo, mas ele constitui uma valiosa contribuição para a história política do Espírito Santo. A Comissão de Saúde da Casa está participando de um grupo especial organizado para buscar soluções emergenciais para os principais problemas de saúde pública do Estado. Além do Legislativo Estadual, participam da comissão representantes do Tribunal de Justiça, do Ministério Público Estadual e da Procuradoria-Geral do Estado. Será entregue ao Governo do Estado um relatório feito pelo secretário de Saúde e sua equipe, e vai levar ao governo a sugestão do que pode ser feito nesse momento para minimizar esse sofrimento. O governador, que está empenhado nisso também, tomará todas as providências no sentido de melhorar, ver o que pode ser feito, enquanto não inaugura esses quase 500 leitos do Hospital Jaime Santos Neves, ou chamado o Novo Dório Silva, e também a duplicação do Hospital São Lucas, que infelizmente está demorando um pouco. A
Ainda sobre saúde, o Parlamento Capixaba realizou audiência para a prestação de contas das atividades da Secretaria de Estado da área. A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa realizou audiência pública para a prestação de contas do secretário de Estado da Saúde, Tadeu Marino. O relatório se refere aos primeiros 4 meses de 2012. O secretário apresentou informações sobre recursos aplicados, auditorias realizadas e serviços na rede pública e conveniada de saúde. Na questão hospitalar, nós continuamos investindo muito para terminar os 2 hospitais, o São Lucas e o Dr. Jaime, na Serra. Nós temos um investimento grande na questão de compra de leitos na iniciativa privada para complementar a falta de leitos que nós temos no estado. Nós investimos 35 milhões de reais nesse primeiro semestre. Inauguramos cerca de 10 unidades de saúde, no valor de cada uma 1,3 milhão, que são cerca de 13 milhões de reais. Então, em termos de estrutura, foi esses os grandes investimentos que mais impactaram o Estado na Secretaria Estadual de Saúde. Os acidentes de trânsito foram apontados pelo secretário como um dos causadores dos problemas na saúde pública capixaba. Os dados apresentados na audiência mostraram que somente nos primeiros meses do ano foram mais de 6 mil atendimentos pelo SAMU ocasionados por acidentes, 56% dos quais envolvendo motociclistas. São acidentes que a gente chama de politraumatismo. Então não é um tipo simples. Às vezes você tem múltiplas fraturas. Você, às vezes, além das fraturas, você tem traumatismo craniano. Então, são pacientes que precisam de um cuidado de uma equipe multidisciplinar. São pacientes que têm uma longa permanência hospitalar, então isso faz com que o leito não rode, não circule muito rápido. São pacientes, às vezes, de 2, 3 meses de internação, além de um custo altíssimo dessas internações. Durante o evento, o presidente da comissão, deputado Dr. Hércules, destacou a necessidade de maiores investimentos para a saúde capixaba. Nós estamos déficit hoje no Espírito Santo de cerca de 3 mil leitos. Então, tudo isso foi colocado aqui, o secretário mostrou o que tem sido feito e o que poderá fazer daqui para frente. Nós falamos também no futuro hospital que a gente precisa, um hospital geral em Vila Velha, um hospital geral em Cariacica, um hospital geral em Cachoeiro e Guarapari. Tudo isso foi dito e o secretário mostrou como que o governo tem aplicado todo o recurso da saúde, como tem aplicado todas as ações da saúde. No Dia Mundial do Alzheimer, o Legislativo Estadual abriu a casa para palestras e debates sobre esse mal que, segundo os médicos, é um dos problemas neurológicos que mais afetam a população em todo o mundo. O tema Alzheimer, quanto antes souber, mais tempo você terá para lembrar, norteou as palestras e discussões da tarde de programação científica aberta ao público, realizada pela ABRAS, Associação Brasileira de Alzheimer Regional Espírito Santo. O evento contou com o apoio da Assembleia Legislativa, que cedeu o espaço, e da Secretaria de Estado da Saúde. De acordo com a ABRAS, a estimativa é de que a doença atinja 48 milhões de pessoas em todo o mundo até 2020. A neurologista Giovana Ciríaco, uma das palestrantes do evento, falou sobre a importância de conhecer a doença para lidar melhor com ela. Infelizmente, a gente não tem a cura ainda, mas a importância do conhecer é que quanto mais rápido eu diagnosticar, a gente até brinca, mais tempo você tem de lembrar, né? Porque mais tempo você tem de se tratar, de se cuidar, de ficar melhor. Você tem que sempre observar sinais que são, por exemplo, perda de memória, alteração de humor, alteração de comportamento, se desorienta em locais que ele sempre foi e agora não sabe onde está. Esses são detalhes e é sempre importante passar por um especialista, ou por um geriatra, ou por um neurologista, para que ele possa identificar se isso é uma coisa normal da idade ou se isso realmente é uma coisa alterada. Porque muitas vezes a gente esquece o dia a dia, mas é um esquecimento pontual, não é uma coisa que se torna cotidiana, aí a gente deve ficar mais preocupado. E o Jornal Panorama fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando o trabalho dos deputados através do nosso site, do Facebook e também do Twitter. Muito obrigada pela audiência de sempre. Eu te espero em nosso próximo encontro. Até lá!